João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos ao nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros:
estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para o prenderem. João, capítulo 11. Chegamos agora ao testemunho que o Pai presta a Jesus, para manter, digamos assim, a sua glória, quando ele for rejeitado pelos homens. No capítulo 11, o poder da ressurreição e da vida na sua pessoa é apresentado à fé. É singularmente notável ver o Senhor na humilhação do seu serviço de obediência, permitindo ao mal ter o seu pleno cumprimento como prova da ruína do homem, a morte, e do poder de Satanás até que a vontade de seu Pai o chame a intervir. Então nenhum perigo o impede de agir. Ele é a ressurreição e a vida pela sua presença pessoal e pelo seu poder, dando-se em seguida a si mesmo, como tal, até se entregar à morte por nós. Todavia, não sobressai aqui toda a verdade a respeito daquele que foi culpado da rejeição de Jesus. Aqui, na pessoa de Lázaro, o homem é considerado como morto, e Israel também, porque são homens. A família de Betânia era abençoada, recebia o Senhor no seu seio. Lázaro adoece, e a doença daquele que Jesus tanto amava deveria, naturalmente, despertar todas as afeições humanas do Senhor e as suas simpatias pela família. Marta e Maria bem o sentiam, e mandam-lhe dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mas Jesus continua lá, onde está. Ele teria podido dizer a palavra certa para curar Lázaro, como, por exemplo, no caso do centurião e do menino enfermo, mas não o faz. Ele tinha manifestado já o seu poder e a sua bondade, curando o homem tal como ele é neste mundo, e livrando-o do inimigo que o atormentava. É isso mesmo no seio de Israel. Mas não era esse o seu principal objeto, nem o limite daquilo que ele tinha vindo fazer. Tratava-se de dar a vida, de ressuscitar aquele que estava morto perante Deus. O verdadeiro estado de Israel era o estado da morte. Era a condição em que o homem se encontrava. Por conseguinte, o Senhor deixa o estado do homem sob o pecado manifestar-se em toda a plenitude e intensidade dos seus efeitos neste mundo e permite ao inimigo exercer o seu poder até o fim. Agora já não restava para o homem senão o juízo de Deus que o esperava. E era em si mesma, a morte convencia o homem do pecado, conduzindo-o a esse julgamento. Curam-se doenças, mas não há remédio algum contra a morte. A morte é o fim do homem, enquanto o homem neste mundo, não restando senão o juízo de Deus. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Por conseguinte, o Senhor não cura nesta ocasião. Deixa ir o mal até ao fim, até a morte, até o ponto em que o homem realmente estava. Uma vez Lázaro adormecido, Jesus vai para o despertar. Os discípulos temiam os judeus e tinham razão. Mas o Senhor, tendo esperado a vontade do Pai, não receia cumpri-la. Para ele era dia. Com efeito, qual fosse o seu amor por Israel, Jesus tinha de o deixar morrer no fundo,
Israel estava já morto e esperar o tempo designado por Deus para que fosse ressuscitado. E se o Senhor devia dar a sua vida para a realização de uma tal obra, faça-se a vontade do Pai. Consideremos, porém, mais particularmente a sua doutrina. Se a morte tinha entrado, era necessário que ela produzisse o seu efeito. O homem está realmente morto perante Deus, mas Deus intervém em graça. As irmãs de Lázaro não têm a menor ideia do que seja uma intervenção desse gênero. No entanto, as duas coisas nos são apresentadas aqui que a fé delas tinha conseguido. Em primeiro lugar, Jesus teria podido curar. A esperança e a fé de Marta, de Maria, dos judeus, não iam mais longe. Somente Marta reconhece que, como Messias favorecido de Deus, Jesus obteria dele tudo o que lhe pedisse. Muitas vezes ele tinha agido dessa maneira, mesmo com estrangeiros ou com quem o tinha querido. Mas não tinha impedido a morte de Lázaro. Em segundo lugar, Marta sabia que o seu irmão ressuscitaria no último dia, mas, por muito certo que isso fosse, essa verdade, ao fim e ao cabo, não tinha nenhum valor real e, bem considerada, não trazia nenhuma consolação. Quem responderia pelo homem posto em julgamento, quando ele aí fosse levado pela morte, que demonstrava o seu estado de pecado? Ressuscitar e comparecer perante Deus não é uma resposta à morte entrada pelo pecado. Que Cristo sabia livrar o homem mortal dos seus males neste mundo e que havia uma ressurreição no último dia, eram duas coisas igualmente verdadeiras. Todavia, elas não tinham nenhum valor perante a morte. Mas Cristo estava lá, e Ele é a graça de Deus, a ressurreição e a vida. Estando morto o homem, a ressurreição é colocada em primeira linha, mas Cristo é a ressurreição e a vida no poder atual de uma vida divina. Ora, a vida, vindo pela ressurreição, livra de tudo o que a morte implica e deixa para trás o pecado. A morte, tudo o que se ligava à vida que o homem tinha perdido. Cristo, sendo morto por nossos pecados, dele sofreu o castigo, levando-os sobre si. Cristo tomou a vida humana em graça e sem pecado. E nesta vida, ele tomou sobre si o pecado. O pecado que se prende, por assim dizer, a esta vida da qual ele não conheceu pecado, mas foi feito pecado por nós. Cristo ali morreu, deixou esta vida. Morreu uma vez por todas para o pecado. Acabou com o pecado, acabando com a vida a qual esse pecado se ligava. Não nele, evidentemente, mas em nós. Eu, uma vez ressuscitado pelo poder divino, vive num estado inteiramente novo, no qual não entra o pecado. O pecado ficará para trás com a vida que ele deixou. Romanos 6, de 3 a 10. E nós estamos com ele por meio da fé e pela graça. Há quem pretenda que tais pensamentos enfraqueçam os verdadeiros pensamentos da vida divina e eterna que estava em Cristo. São ineptas calúnias. Mesmo quando se trata de um pecador inconvertido, o fato de ele morrer ou deixar esta vida não significa que cesse de existir quanto à vida humana interior. Todos vivem para Deus, e a vida divina em Cristo não poderia nunca cessar nem ser mudada. Ele nunca abandonou essa vida, mas no poder desta,
deu-a tal como a possuía aqui, como homem, para a retomar de uma maneira inteiramente nova, em ressurreição, para lá do túmulo. A censura que nos fazem é, portanto, uma censura das mais maldosas. Nesta terceira edição não mudei nada a esta nota, mas acrescentei-lhe algumas palavras na esperança de a tornar mais clara para todos. Aliás, esta doutrina é mesmo uma verdade vital. Suprimi ou modifiquei uma parte do texto por outra razão, a saber, havia confusão entre o poder divino de vida em Cristo e o fato de que Deus o tinha ressuscitado, como um homem morto no túmulo. As duas verdades são realidades benditas e diferentes uma da outra, podendo, no entanto, dar origem à confusão entre espíritos menos esclarecidos. Em Efésios, Cristo como homem é ressuscitado por Deus. Em João encontramos escrito que ele possui em si próprio o poder divino vivificante. Ele foi morto. Todo o poder de Satanás, tudo o que podem os seus esforços sobre o homem mortal, incluindo o juízo de Deus, tudo passou sobre ele. Mas de tudo isso ele saiu vitorioso, no poder de uma nova vida em ressurreição, que nos comunica de maneira tal que nós estamos já espiritualmente vivos, ressuscitados de entre os mortos, como ele próprio está vivo, tendo ressuscitado de entre os mortos. O pecado, como tendo sido feito pecado, elevando os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, a morte, o poder de Satanás, o juízo de Deus, tudo isso passou sobre ele, mas não voltará mais. E o homem que é Jesus Cristo vive eternamente numa condição inteiramente nova, na incorruptibilidade. E isto também será verdadeiro para nós, quanto ao corpo, se morrermos, ou então quando formos transformados, se não morrermos, porque não morreremos todos. Mas sempre pela comunicação da vida daquele que ressuscitou da morte, segundo o poder da vida que está nele. Deus vivificou-nos com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos pecados. No caso presente, Jesus apenas manifestou que esse poder estava nele. O Filho de Deus foi glorificado no fato, porque, como sabemos, ainda não estava morto para o pecado, mas era esse mesmo poder que nele foi manifestado. A ressurreição tem um duplo caráter. O poder divino que ele podia exercer e exercia no que concernia a si próprio, capítulo 2, 19, e exercendo-o aqui em favor de Lázaro. Esses dois caráteres são, em primeiro lugar, uma prova da sua natureza divina, e, em segundo lugar, uma prova da libertação de um homem morto do seu estado de morte. Assim como Deus ressuscita Cristo de entre os mortos, também Cristo ressuscita Lázaro. Na ressurreição de Cristo, esses dois caráteres encontram-se reunidos na sua pessoa. Aqui, naturalmente, estão separados. Mas Cristo tem a vida em si mesmo em divino poder. Ele deu a sua vida em graça, e em Efésios 2, somos vivificados juntamente com ele. Parece, contudo, que o apóstolo, no capítulo 1, ao falar dele, evita a expressão "ele foi vivificado". O crente, ainda que esteja morto, ressuscitará. E o vivo que crê nele não morrerá eternamente. Cristo venceu a morte. O poder que alcançou a vitória estava na sua pessoa, e o Pai disso lhe dava testemunho. Se estivermos vivos quando ele exercer esse poder, nunca morreremos.
A morte já não existe na sua presença. Todo o efeito do pecado sobre o homem é completamente destruído pela ressurreição, vista como poder de vida em Cristo. Isto refere-se naturalmente aos santos, aos quais a vida é comunicada. O mesmo poder divino é certamente exercido com os maus, mas não é a comunicação da vida por Cristo, para serem ressuscitados com Ele, como é evidente. A calúnia a que fiz referência sanciona involuntariamente, verifico-o com prazer, a abominável doutrina da aniquilação, como se o fato de dar a sua vida, de a deixar ou de morrer, quer dizer, o fim da vida neste mundo, comportasse o fim da existência. Faço-o notar, porque esta diabólica doutrina está muito em voga atualmente, e ela derruba o próprio fundamento do cristianismo. Jesus exerceu esse poder na obediência ao seu Pai e na sua dependência, visto que ele era homem, andando diante de Deus, para fazer a sua vontade, mas ele é a ressurreição e a vida. Ele trouxe o poder da vida divina ao seio da morte, e a morte é aniquilada diante desse poder, porque na vida a morte já não existe. A morte era o fim da vida natural do homem pecador. A ressurreição é o fim da morte. Por ela a morte já não tem poder sobre nós. É a nossa vantagem, pois, tendo ela feito tudo o que podia fazer, a sua ação terminou. E nós vivemos da vida, que a destruiu. Saímos de tudo o que podia ligar-se a uma vida terrena, que já não existe. Que libertação! Repare-se no sentimento que o apóstolo tinha do poder desta vida, quando diz: que o mortal seja absorvido pela vida, 2 Coríntios 5,4. Considere-se sob este ponto de vista os 5 primeiros capítulos da segunda epístola aos Coríntios. Ora, Cristo é esse poder. Tornou-se esse poder por nós e manifestou na sua ressurreição. Marta, embora amando-o e crendo nele, não compreende nada das palavras do Salvador a tal respeito e chama Maria, sentindo que esta compreenderia melhor o Mestre. Maria, esperando que o Senhor a chamasse para junto de si, deixava humildemente na sua aflição a iniciativa de Jesus. Por isso, quando Maria a chama, pensa que o seu Senhor deseja vê-la e vai imediatamente ter com ele. Tanto os judeus como Marta e Maria tinham, todos eles, sido testemunhas dos milagres e das curas que tinham interferido com o poder da morte, e todos se referem a esse fato. Mas aqui a vida tinha terminado. Que havia a fazer? Que poderia ainda ser feito? Se ele tivesse estado presente, teriam podido contar com o seu amor e com o seu poder. Mas agora, Maria cai aos pés do Senhor chorando. Acerca desse ponto do poder da ressurreição e da vida de Jesus, ela não compreendia mais do que Marta. Mas o seu coração derramava-se sob o sentimento da morte em presença daquele que tinha a vida. Maria apresenta uma expressão de necessidade, de desgosto, bem mais do que um lamento. Os judeus choravam. O poder da morte estava sobre os seus corações. Jesus, no seu perfeito amor, partilha do sofrimento deles. Agita-se no espírito e comove-se. Suspira diante de Deus. Jesus chora. Chora com o homem. Mas as suas lágrimas transformam-se num inexprimível lamento, sentimento de um coração que, em amor, leva o peso da morte, apresentado a Deus por esse gemido de amor.
Esse suspiro profundo do Salvador leva consigo o pleno sentimento da verdade. É isso em amor por aqueles que estavam submetidos ao mal que esse lamento exprimia. Jesus, no seu espírito, levava a morte perante Deus, como sendo o mal do homem, o jugo ao qual o homem não sabia nem podia subtrair-se, e é favoravelmente acolhido. Essa necessidade põe em atividade o poder do Senhor. Não é o momento próprio para explicar pacientemente a Marta o que ele era, mas o coração de Jesus, aberto para a graça que estava nele, faz-lhe sentir tudo quanto a necessidade que Maria exprime, e leva-o a agir. O homem pode simpatizar, é a expressão da sua incapacidade. Jesus entra plenamente na aflição do homem mortal, coloca-se sob o peso da morte que pesa sobre ele, é isto da maneira mais completa que o homem não pode sequer imaginar. Mas, ao mesmo tempo, elimina esse peso, eliminando a sua causa. Mas faz mais ainda, introduz o poder que é capaz de o fazer. E eis aqui a glória de Deus. Estando Cristo ali, se morre, não se morre para a morte, mas sim para ver da vida de Deus em lugar da vida do homem. E por quem? Por Jesus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. A morte entrou, e entrou pelo pecado. O homem já sob o poder da morte. Mas isso não faz senão dar lugar a que nós possuamos a vida, segundo o poder da vida, do segundo Adão, filho de Deus, e não segundo a semelhança do primeiro Adão, homem pecador. É a graça. Deus é glorificado nesta obra de graça. É a glória do Filho de Deus que resplandece particularmente nesta obra divina. E note-se que não é a questão aqui da graça apresentada em testemunho, mas do exercício do poder da vida. A própria corrupção não resiste a Deus. Por que veio Jesus? Ele veio para trazer as palavras da vida eterna ao homem morto em delitos e pecados. Ora, Maria alimentava-se dessas palavras, enquanto Marta servia e inquietava e preocupava o seu coração com muitas coisas. Marta cria no Senhor. Ela amava a Jesus, recebia-o em sua casa e o Senhor amava-a. Maria escutava Jesus. Ele tinha vindo para anunciar a palavra de Deus. O seu prazer era que ela fosse escutada. Por isso justificou Maria. A parte que ela tinha escolhido não lhe seria tirada. Quando Jesus chega, Marta vai de modo próprio ter com ele. Retira-se quando Jesus lhe fala do poder da vida divina presente na sua pessoa. Não nos sentimos bem quando, embora sendo cristãos, nos sentimos incapazes de apreender o que Cristo nos diz ou o que os seus nos dizem. Marta pensou que esta conversação com o Senhor era antes assunto para sua irmã Maria. Por isso vai e chama-a, dizendo-lhe: O mestre, aquele que ensina, note-se o nome que ela lhe dá. Chegou e chama-te. Verso 28. Era a sua própria consciência que para ela representava a voz de Jesus. Maria levanta-se imediatamente e vai ter com ele. Maria não tinha mais compreensão acerca da morte e da ressurreição de seu irmão do que Marta, mas o seu coração coloca essas necessidades aos pés de Jesus. Maria confiava. Aos pés de Jesus tinha ela escutado antes as suas palavras de vida e aprendido o seu amor e a sua graça. Jesus pergunta onde o tinham colocado, pergunta o caminho do túmulo. Para Marta,
sempre ocupada com as circunstâncias, o morto já cheirava mal. Mais tarde, quando Marta serve e Lázaro está lá à mesa, no capítulo 12, Maria unge o Senhor no sentimento do que se está passando, porque conspiravam para matarem a Jesus. O coração de Maria, instruído pelo seu amor por Jesus, bem compreendia quão grande era a inimizade dos judeus. E, estimulada por uma profunda gratidão, dá o que tinha de mais precioso em testemunho do seu afeto por ele. Os que estavam presentes censuram-na. Jesus justifica-a mais uma vez. A conduta de Maria não era razoável, convenhamos, mas ela tinha aprendido a posição de Jesus. Que bela lição para nós! E que casa abençoada desta família de Betânia, onde o coração do Senhor encontrava, tanto quanto humanamente era possível, o alívio de que carecia e que o seu amor aceitava. Que imenso, que sublime amor este de que nos ocupamos no nosso estudo. Mas ai, que cruel ódio também. Este evangelho nos mostra a terrível oposição entre o homem e Deus, oposição que infelizmente não cessa de aumentar. Há pelo menos um ponto de particular interesse aqui que deve ser analisado antes de avançarmos. O Espírito Santo recorda as palavras de Tomé para cobrir pela graça a incredulidade momentânea, mas culpável, que ele manifestou mais tarde. Esta incredulidade devia ser contada, mas o Espírito Santo teve o cuidado de nos mostrar que Tomé amava o Senhor e que, no fundo, preferiria morrer com ele. Ver capítulos 11, 16 e 20, de 24 a 29. Temos, porém, exemplos semelhantes. Paulo diz de Marcos a Timóteo: toma Marcos e trá-lo comigo, porque me é muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4, 11. Pobre Marcos. Mas isso era preciso, por causa do que se tinha passado em Perge. Atos 13, 13, 15, de 36 a 41. Barnabé também tem o mesmo lugar no afeto e na lembrança do apóstolo, apesar da sua contestação. Somos humanos, somos fracos, e está dito tudo. Deus não nolo esconde, mas reveste do testemunho da sua graça até o mais fraco dos seus servos. Mas continuemos. Caifás, chefe dos judeus como sumo sacerdote, propõe a morte de Jesus por ele ter dado a vida a Lázaro. E a partir desse dia, conspira-se em Jerusalém contra Jesus. Ora, Jesus dirige-se para lá. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos e prossegue o cumprimento da obra que o seu amor tinha empreendido, segundo a vontade de seu Pai, fossem quais fossem os pensamentos e a malícia dos homens. A obra de vida e de morte, de Deus e de Satanás, estavam frente a frente. Mas os desígnios de Deus cumpriam-se em graça, fossem quais fossem os obstáculos que o inimigo lhes levantasse. Jesus dedica-se à obra pela qual eles deviam ser cumpridos. Tendo já mostrado o poder de ressurreição e de vida na sua pessoa, o Senhor encontra-se de novo quando o momento chega tranquilo lá onde a sua obra o conduzira. E embora ele ainda vá ao templo, já ali não irá doravante da maneira como tinha ido antes, porque a questão entre o homem e Deus estava decidida. O lugar de Jesus é agora com o remanescente. Lá o seu coração pode descansar. É a casa de Betânia. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento
e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.